Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 16 de agosto de 2025, estamos encerrando a 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao versículo 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus pede que os discípulos não impeçam as crianças de virem a ele. Ou seja, amados irmãos, no evangelho de hoje, a gente vê um grupo de adultos, vejam, um grupo de adultos levando suas crianças até Jesus, para que Jesus as abençoasse. E é claro, meus irmãos, essa também é a nossa missão, levar nossos filhos, levar nossas crianças até Jesus, levar à igreja. No entanto, amados irmãos e irmãs, os discípulos tentavam impedir esse encontro. E Jesus, amados irmãos, ao ver isso, repreende com firmeza, afirmando: o reino de Deus é para todos que se aproximam com o coração puro, ou seja, como o coração de uma criança. E, infelizmente, amados irmãos e irmãs, às vezes eu e você, a gente perceber, nós agimos como se fôssemos donos de Jesus, querendo decidir quem ele deve ou não salvar. Vejam, a gente acaba afastando os nossos irmãos de Jesus. Mas, amados irmãos, é importante perceber isto, lembrar o que o próprio Jesus disse a Pedro: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, amados irmãos, a igreja pertence a Cristo, não a nós. Vejam, a igreja não é nossa, nem minha nem sua. A igreja é de Cristo. E a nossa missão, amados irmãos e irmãs, eu vejo a minha missão e a missão de vocês, principalmente vocês que são pais e são mães, é conduzir os filhos até Jesus. Isso significa, amados irmãos e irmãs, alimentar, amar, ensinar e santificar. Vejam, alimentar o corpo, Cuidar da criança emocionalmente, cuidar da criança intelectualmente e cuidar da criança espiritualmente. Vejam, alimentar, amar, ensinar e santificar a nossa família, amados irmãos e irmãs, com dedicação e fé. Por isso, amados irmãos, sejamos atentos às nossas palavras e ações, para que justamente, vejam aquela frase que às vezes a gente repete na Santa Missa: para ensinar eu só preciso saber, mas para educar eu preciso ser. Por isso, a gente tem que estar atento às nossas palavras e ações, para que justamente a gente não esteja rezando uma coisa e fazendo outra, ou seja, dizendo algo, mas não sendo fiel àquilo que a gente diz. E assim, amados irmãos e irmãs, que tenhamos zelo em proteger e abençoar aqueles que Deus nos confiou. Vejam, que a família tenha zelo em proteger e abençoar aqueles que Deus confiou, que é justamente os filhos de vocês. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda a graça de sermos, assim como o Mestre, vejam, que Deus nos conceda a graça de sermos, assim como o Mestre, assim como Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que os pais, que a família seja o caminho que conduz os filhos a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.